Bom dia a todos. Declaramos abertos os trabalhos de continuação da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores da KGM Cabral Supermercados Limitada, Supermercado Guimarães, referente ao processo 106.0879, dígito 71, ano 23, em trâmite perante a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 2ª, 5ª e 8ª Regiões Administrativas Judiciárias, instalada na comarca de São José do Rio Preto, São Paulo. Esta Assembleia será presidida por mim, Carlos Alberto Mendonça Garcia, representante da Administradora Judicial, Junqueira Garcia, Sociedade de Advogados, acompanhado pelos membros da nossa equipe, Dr. Heitor Araújo, Dr. Leonardo Pereira. Informamos inicialmente que essa Assembleia está sendo gravada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de conferir ampla publicidade ao ato, o que é inerente ao processo de recuperação judicial. A íntegra da gravação será posteriormente disponibilizada nos autos do processo e no site da Administradora Judicial, www.junqueiragarciaadv.com.br. Nos termos do artigo 37, caput, da Lei 11.101/2005, o administrador judicial deve designar um credor presente para atuar como secretário da ata. Assim, além do senhor Heitor Araújo, membro da nossa equipe e habituado à elaboração de atas, a administradora judicial convida a doutora Kelly, pode ser, doutora? Hoje, só que hoje aqui vai ficar difícil a senhora vir para a mesa, mas para secretariar os trabalhos e auxiliar na elaboração da ata desta Assembleia. Ordem do dia. Conforme edital de convocação dos credores, devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico e no site da Administradora Judicial, a ordem do dia desta Assembleia inclui os seguintes itens: exposição do plano de recuperação judicial pela recuperanda, deliberação sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, demais assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. Conforme todos já sabem, a presente Assembleia foi instalada em segunda convocação no último dia 14 de janeiro, com a presença de credores da classe trabalhista, 6 credores titulares do crédito no valor de R$ 3.124, que representavam 10% da classe. Credores quirografários. Compareceram 12 credores titulares de crédito no valor de R$ 3.619.375,69, que representavam 93,1% dos créditos da classe. E na classe 4, credores ME e EPP, compareceram 2 credores, titulares de crédito no valor de R$ 7.941,09, representando 100% da classe. Não, representando 5,4% da classe. Naquela ocasião, houve votação sobre a constituição do Comitê de Credores, observando o quórum de votação estabelecido no artigo 42 da Lei 11.101/2005, sem qualquer manifestação dos credores favoráveis à Constituição, sendo a proposta, portanto, rejeitada por unanimidade. Além disso, houve pedido da recuperanda para que a Assembleia fosse suspensa para que o plano pudesse ser negociado com os credores. Finalizada a votação e a apuração dos votos, a proposta de suspensão foi aceita, de modo que a Assembleia Geral de Credores fosse retomada no dia 14 de março de 25, neste mesmo local. Naquela ocasião, em razão da manutenção da rede elétrica, houve alteração do horário do conclave, com o cadastramento de participantes passando a ocorrer das 13 às 14 horas e o início dos trabalhos às 14h05.
Após o início, a recuperanda novamente requereu que fosse submetida à votação a suspensão do conclave, com retomada para a data de hoje, 15 de abril de 25. Sendo assim, foi constatada que a suspensão da Assembleia de Credores obteve votação contrária de nenhum voto do trabalhista, 2 votos dos credores quirografários, que representaram 28,1%, e nenhum voto na classe ME-EPP. Finalizada a votação e a apuração dos votos, a proposta de suspensão foi aceita, de modo que a Assembleia Geral de Credores fosse retomada na data de hoje, 15 de abril, neste local, com o cadastramento dos participantes passando a ocorrer a partir das 9 até as 10 e início dos trabalho às 10h05. Na data de hoje, encontram-se presentes, então, credores trabalhistas, nenhum credor presente. Credores quirografários, 11 credores presentes. Titulares de R$ 3.618.539,29, que representam 99,98% dos créditos. Na classe ME-EPP, credores presentes, 2. Crédito no valor de R$ 7.941,09, representando 100% dos créditos da classe ME-EPP. Solicitamos, neste momento, que o advogado da recuperanda manifeste o direcionamento a ser seguido no presente Assembleia. Está muito próximo. Bom dia, Dr. Carlos Garcia. Bom dia, demais doutores. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Falo em nome da recuperanda como consultor financeiro. Nós fizemos um pedido de uma nova suspensão. Esse pedido foi feito nos autos do processo, com manifestação favorável, inclusive por parte da administração judicial e do juiz. Então, nesse momento, eu queria esclarecer a vocês que nós estamos em fase final de negociação com pouquíssimos credores que estão faltando para que a gente consiga compor a aprovação do plano. O plano, como alguns já me perguntaram, sofrerá algumas alterações para que a gente consiga compor as exigências e o almejo dos credores. E, mais uma vez aqui, então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês para uma nova suspensão pelo período de 30 dias, para que aí sim a gente consiga concluir as negociações e votar pelo deferimento do plano. Obrigado. Eu passo agora a ler a decisão proferida hoje pela manhã, nos autos do processo, da manifestação do juiz a respeito do pedido que tinha sido levado aos autos, exatamente com essa pretensão de suspensão da Assembleia de hoje. E eu passo a ler agora essa decisão. Foi proferida agora às 8h29. Juiz de Direito, Senivaldo dos Reis Júnior. Visto. Processo 106.0879, dígito 71, ano 23. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado pela empresa KGM Cabral Supermercados Limitada. Passo a análise apenas do pedido de dilação do prazo de suspensão da Assembleia Geral de Credores. Folhas 3361, 3370. Decido. Considerando as razões expostas pelas recuperandas e considerando a manifestação do administrador judicial, de folhas 3397, 3405,
o pedido de suspensão deverá ser submetido à deliberação dos credores na Assembleia, designada para o dia 15 de abril de 25. Caso aprovado pelos credores, poderá ser designada a nova Assembleia em continuação, para os 30 dias subsequentes. Intime-se ainda a recuperanda para os esclarecimentos e apresentação de todos os documentos solicitados pelo administrador judicial, as folhas 3404, 3405, itens 1, 2 e 3, no prazo improrrogável de 30 dias corridos. Folhas 3406, 3409, manifestes as recuperandas e o administrador judicial acerca do pedido de revogação de liminar no prazo de 48 horas. Intime-se, São José do Rio Preto, 14 de abril de 25, Cinevaldo dos Reis Júnior. Juiz de Direito. Portanto, com base nessa determinação, que foi proferida em atenção à petição da recuperanda, a gente submete, então, aos presentes, conforme determinado pela decisão, a votação para se fazer o adiamento da Assembleia para a próxima data, que seria a próxima data em 14 de maio de 25, tá? Essa data, ela respeita o prazo estabelecido pelo juiz e ela dá certo com a reserva da sala aqui, junto com a OAB, que já foi verificado lá embaixo, com o pessoal da secretaria, tá? Nesse mesmo horário, 9 horas inicia o cadastramento e 10 horas inicia a sessão. Tá? Portanto, houve essa decisão judicial. Essa decisão judicial ela foi proferida nas folhas 3410, na data de hoje, e a gente agora passa a submeter a suspensão, destacando que o quórum para essa votação seguirá o disposto no artigo 42 da Lei 11.101, ou seja, para que haja suspensão, tem que haver votação pela maioria dos créditos presentes. Então, assim, gente, seguindo a mesma metodologia que nós seguimos nas outras ocasiões, nós vamos colher o voto de quem não concorda com o deferimento dessa prorrogação, tá? Não é aprovação, e sim quem rejeita essa prorrogação, tá bom? E eu vou pedir para que quem tem a pretensão de não concordar com essa prorrogação, que levante o braço e se manifeste contrariamente a essa prorrogação. Em não havendo, ou seja, quem ficar inerte, sem nenhuma manifestação, estaria votando favoravelmente pela prorrogação, tá bom? Então, agora a gente vai colocar em votação. Portanto, quem deseja que seja adiado, ou seja, que seja votado hoje o plano, por favor, levante a mão.
Bom, fica encerrada, então, a votação. Nós vamos fazer a apuração aqui. Bom, então, houveram 2 votos pela votação do plano hoje, ou seja, contrária à suspensão. Esses 2 votos totalizam R$ 855.679,60, correspondem a 32,61% da classe e 32,51% dos presentes. Portanto, foi aprovada a suspensão para o próximo dia 14 de maio, dia 14 de maio, nesse mesmo auditório, com início às 9h do cadastramento e a sessão às 10 horas. Para que a gente possa redigir a ata agora, eu pediria para vocês aguardarem 10 minutinhos, no máximo, é bem rápido aqui, para a gente concluir a ata da Assembleia de hoje. Então, vamos lá, leitura. Se alguém tiver alguma sugestão, só erguer a mão que eu já altero. Ata da Assembleia Geral de Credores, continuação da segunda convocação, 15 de abril de 2025. Aos 15 dias do mês de abril de 2025, às 10h05 da manhã, Junqueira Garcia Sociedade de Advogados, na qualidade de administradora judicial da recuperação judicial de KGM Cabral Supermercado Limitado, Supermercado Guimarães, representada pelo seu sócio responsável pela condução do processo, senhor Carlos Alberto Mendonça Garcia, nomeado nos autos do processo de recuperação judicial, ajuizado pelo Supermercado Guimarães, perante a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 2ª, 5ª e 8ª Região Administrativa Judiciária, instalada na comarca de São José do Rio Preto, São Paulo, registrado sob o número 10.60.879, dígito 71, 2023, 8260576, no uso de suas atribuições legais, deu início, em continuação da segunda convocação, aos trabalhos da Assembleia Geral de Credores, realizada em ambiente exclusivamente presencial,
no auditório da sede da 22ª subseção da OAB São Paulo, em São José do Rio Preto, São Paulo, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5.853, Vila São José, CEP 15.090.000. O edital de convocação, em conformidade com o artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, foi disponibilizado no DJE em 30 de outubro de 2024 e no site desta administradora judicial, www.junqueiragarciaadv.com.br. Os procedimentos a serem adotados pelos credores e demais interessados para a participação do conclave presencial foram detalhadamente descritos na manifestação dessa administradora judicial, juntada nos autos no processo de recuperação judicial em 6/9 de 2024, as folhas 2.544 e 2.549, bem como no edital de convocação. Esses procedimentos foram homologados pelo juízo por meio da decisão de folhas 2.584 e 2.587 dos autos da recuperação judicial. O cadastramento para a Assembleia foi encerrado às 10 horas, momento em que todos os credores e ouvintes que seguiram o procedimento estabelecido no edital de convocação da Assembleia Geral de Credores, bem como no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101, ingressaram no conclave. O presidente do conclave e representante da administradora judicial, Sr. Carlos Alberto, informou a todos os presentes, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e com o objetivo de garantir ampla publicidade ao ato, que a presente Assembleia Geral de Credores está sendo gravada e que a íntegra da gravação será posteriormente divulgada nos autos do processo e no site desta administradora. Posteriormente, o presidente do conclave, em conformidade com o disposto no artigo 37, escolheu dentre os presentes a doutora Kelly Pérez, representante dos credores quirografários, para secretariar o ato e auxiliar o senhor Heitor Araújo, membro da equipe da administradora judicial, na elaboração da ata da Assembleia Geral de Credores. A doutora Kelly Pérez aceitou prontamente o convite e passou a integrar a mesa. Ato contínuo, o presidente do conclave procedeu à leitura da ordem do dia da Assembleia Geral de Credores, conforme constou no edital de convocação, que inclui a exposição do plano de recuperação judicial pela recuperanda, b. a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial e c. outros assuntos de interesse dos credores e da recuperanda. Foi lembrado aos presentes que a Assembleia Geral de Credores foi instalada em segunda convocação no último dia 14 de janeiro de 2025, com a presença de 6 credores trabalhistas, titulares de créditos no valor de R$ 3.124, representando 10% da classe. 12 credores quirografários, titulares de créditos no valor de R$ 3.619.375,69, representando 93,1% da classe. E 2 credores MEPP, titulares de créditos no valor de R$ 7.941,09, representando 5,4% da classe. Ressaltou ainda que, na referida ocasião, foi realizada a votação sobre a constituição do Comitê de Credores, não havendo qualquer manifestação favorável por parte dos credores. Assim, a proposta foi rejeitada por unanimidade. Ademais, destacou-se que, naquela ocasião, a recuperanda solicitou a suspensão da Assembleia Geral de Credores com o objetivo de negociar o plano com os credores, pedido que foi aprovado pelos presentes. Ficou, então, decidido que a Assembleia seria retomada em 14 de março de 2025, no mesmo local. Contudo, em razão da manutenção na rede elétrica, houve alteração do horário do conclave, com o cadastramento dos participantes passando a ocorrer das 13 às 14 e o início às 14h05. Após o início, a recuperanda novamente requereu que fosse submetida à votação de suspensão do conclave, com retomada para a presente data, 15 de abril de 2025, o que também foi aprovado pela maioria dos credores presentes. Prosseguindo, foi informado a todos que, na presente data, um momento.
Um momento só que teve o arquivo que foi ali para o slide não é o mesmo que está aqui. Só vou ajustar. Prosseguindo, então, foi informado a todos que, na presente data, compareceram em sede de continuação da Assembleia Geral de Credores nenhum credor trabalhista, 11 credores quirografários, titulares de créditos no valor de R$ 3.618.539,27, representando 99,98% da classe, 2 credores MEPP, titulares de crédito na importância de R$ 7.941,09, representando 100% da classe. Depois desse introito, prosseguindo com os trabalhos, o representante da administradora judicial passou a palavra ao representante da recuperanda, Dr. Renato, para que desse continuidade ao direcionamento a ser seguido na Assembleia Geral de Credores. Dr. Renato, então, requereu a palavra, informando inicialmente que houve pedido nos autos do processo para prorrogação suplementar em mais 30 dias para o conclave, alegando que as negociações estão em processo de finalização, motivo pelo qual solicitou o apoio dos credores presentes para a suspensão da Assembleia Geral de Credores. A administradora, então, leu a decisão de folhas 3.410, juntada nos autos da recuperação judicial no dia 15/4 de 2025, às 8h29, a qual autorizou ser colocada em votação a suspensão suplementar em mais 30 dias, submetendo a decisão aos credores presentes. Além disso, expôs que deveria ser considerado a disponibilidade de locação do auditório da 22ª subseção da OAB. Nesse momento, o presidente da mesa solicitou a apuração da suspensão do conclave por aclamação negativa, requerendo que levantasse a mão o credor que fosse contrário à suspensão, com a retomada para o dia 14 de maio de 2025. Finalizando a votação e apurados os votos, foi verificado que a suspensão da Assembleia Geral de Credores obteve votação contrária de 2 credores quirografários, titulares de crédito no valor de R$ 855.679,60, o que representa 32,61% da classe, e credores MEPP, nenhum voto. O credor Banco do Bradesco se absteve da votação e, portanto, credor Banco Bradesco se absteve da votação e, portanto, foi retirado do quórum de apuração. O percentual de rejeição para a suspensão da Assembleia foi de 32,51% dos credores presentes. Diante disso, a recuperanda, os credores e os ouvintes foram informados que os trabalhos da continuação da AGC do Supermercado Guimarães foram suspensos nesse dia 15 de abril de 2025 e que o conclave será retomado no dia 14 de maio de 2025. Neste mesmo local, com cadastramento das 9 às 10 e início às 10h05. Para a assinatura do presente ata, foram convidados 2 credores da classe quirografário e 2 credores da classe MEPP, conforme determinado pelo artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101, que assinam a presente ata conjuntamente com esta administradora judicial e com o representante da recuperanda. Na sequência, foi feita a leitura da presente ata, todos os presentes pelo senhor Heitor Araújo, membro da administradora judicial. Por fim, o presidente encerrou a continuação da segunda convocação da AGC,
às 10h30 da manhã, informando que a ata será disponibilizada no site desta administradora judicial e juntada nos autos da recuperação judicial no prazo legal de 48 horas. Alguém tem alguma sugestão? Lembrando que as ressalvas a gente pede para que seja enviado até às 6 horas da tarde hoje, pois o nosso prazo é 48 horas para juntar no processo, então, eventual ressalva que queira acompanhar a ata até às 6 horas de hoje, tá bom? Muito obrigado, eu só vou pedir 10 minutinhos para imprimir lá embaixo, e aí os credores foram designados para assinar a ata. Muito obrigado. Bom, agradecemos a presença de todos aí e informamos, então, que a retomada se dará no dia 14 de maio de 2025, tá bom? Você ficou abril, é maio. Ah, é dessa, tá bom. Bom dia a todos, então.